Maria da Penha, uma mulher honesta e trabalhadora, com mais de uma década de dedicação à corporação Alvorada, viu sua vida desmoronar em um dia fatídico. O amanhecer daquela quarta-feira, em uma fria manhã de São Paulo, não trouxe qualquer indício do vendaval que estava por vir. Para Maria, o dia começou como todos os outros. O despertador tocando às 4h30 da manhã, o silêncio da casa, a preparação do café para os filhos ainda adormecidos e o beijo suave na testa de cada um. Ela sabia que sua vida era uma batalha diária, mas lutava com dignidade e um sorriso no rosto. A jornada até o centro da cidade era longa. Deixava a zona leste, onde morava em um pequeno sobrado alugado, e se dirigia aos arranha-céus imponentes da Avenida Paulista. O trabalho como faxineira na Corporação Alvorada era mais do que um emprego, era a base de sua existência. Foi ali que ela sustentou seus 2 filhos, Isabela, de 9 anos, e Pedro, de 7, depois que o marido, Marcos, faleceu em um acidente de carro há 3 anos. Ele era pedreiro e a renda da família, embora modesta, era suficiente. Com a sua partida, Maria assumiu o papel de pai e mãe, de provedora e protetora, carregando o mundo nas costas, sem reclamar. Chegou cedo à Corporação Alvorada, como sempre fazia. O prédio ainda estava vazio, com apenas os seguranças noturnos terminando seu plantão. Ela cumprimentou João, o porteiro, com aquele sorriso sincero que iluminava o lobby todos os dias. Ninguém imaginava que aquela seria a última vez que ela passaria por aquela porta como funcionária. "Bom dia, Maria. Mais um dia de trabalho, né?" João disse, liberando o acesso dela para os elevadores. "Bom dia, João. Você sabe como é, né? O trabalho não espera ninguém", ela respondeu, ajeitando o carrinho de limpeza que já conhecia como a palma da mão. Maria subia até o 12º andar, onde ficavam as salas dos diretores. Era seu setor de responsabilidade. Salas enormes, com janelas que mostravam toda a cidade acordando lá embaixo. Ela sempre começava pela sala do diretor financeiro, Gustavo Ramos. Uma sala imponente com uma mesa de madeira maciça, que ela sabia, custava mais que seu salário em um ano inteiro. Enquanto passava o pano nos móveis, Maria notou que havia papéis espalhados em cima da mesa. Não era normal. Gustavo sempre deixava tudo organizado antes de ir embora. Ela juntou os documentos com cuidado, sem ler nada, apenas organizando como sempre fazia. Era seu trabalho manter tudo limpo e arrumado. Que estranho, ela pensou. Nunca vi ele deixar a sala assim desorganizada. Maria continuou sua rotina. Limpou os banheiros, aspirou os tapetes, organizou as estantes. 3 horas depois, quando o expediente comercial começou a movimentar o prédio, ela desceu para tomar café no refeitório dos funcionários. Foi quando ouviu a primeira conversa que fez seu mundo desabar. Alguém entrou na sala do diretor Gustavo durante a madrugada, sussurrava Carla da recepção para outras funcionárias. Documentos importantes sumiram, contratos milionários. A diretoria está desesperada. A empresa parceira, a Investimentos Confiança, acabou de ligar cancelando um negócio de mais de 20 milhões de reais. Eles alegam que informações confidenciais vazaram. O coração de Maria acelerou. Ela havia estado naquela sala, havia mexido nos papéis, mas apenas para organizar, como sempre fazia. Sentiu um frio na barriga, uma sensação ruim que não conseguia explicar. Eles já chamaram a empresa de segurança para revisar as câmeras, continuou Carla. Quem fez isso vai se dar mal. Maria terminou o café rapidamente e voltou para o trabalho. Tentou se concentrar nas tarefas, mas não conseguia tirar da cabeça a conversa que havia escutado, porque sentia que algo terrível estava para acontecer. Seu corpo tremia, de uma forma que ela não conseguia controlar. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, pareciam incapazes de segurar o pano de limpeza. Ela sentia-se observada, como se cada funcionário que passava por ela estivesse medindo-a, julgando-a.
O telefone tocou no 12º andar. Era para ela. A voz do outro lado era seca, sem qualquer traço de cordialidade. Maria, você precisa descer agora para a sala do Recursos Humanos. É urgente. Aconteceu alguma coisa, senhor? Ela perguntou, mas a linha já havia sido cortada. O elevador nunca havia demorado tanto para descer. Cada andar parecia uma eternidade. Maria sentia as mãos suando, o coração batendo forte demais, um ritmo de tambor que ecoava em seus ouvidos. Tentava se acalmar, repetindo para si mesma que não havia feito nada de errado. Mas por que a chamariam com tanta urgência? Por que uma voz tão fria? Quando chegou ao 5º andar, viu Silvio Matos, o gerente de recursos humanos, esperando por ela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Era uma mistura de decepção e raiva contida. Ele não a cumprimentou. Apenas fez um gesto com a cabeça para que ela entrasse em sua sala. Senta aqui, Maria, ele disse, apontando para uma cadeira na frente da mesa dele. A sala estava mais fria que o normal, ou talvez fosse apenas a sensação. Maria obedeceu, sentindo as pernas bambas. O que aconteceu, seu Silvio? Fiz alguma coisa errada? Silvio abriu uma pasta e tirou algumas fotos. Eram imagens das câmeras de segurança. Maria se viu na tela, entrando na sala do diretor Gustavo, mexendo nos papéis em cima da mesa. O que ela viu nas fotos parecia uma confissão de culpa, embora ela soubesse que era apenas seu trabalho. Maria, você pode me explicar o que estava fazendo com estes documentos? A pergunta caiu como um raio. Maria sentiu o mundo girando ao redor dela. Eu estava apenas organizando, seu Silvio, como sempre faço. Os papéis estavam espalhados. Eu juntei tudo e deixei organizadinho na mesa. É meu trabalho. Maria, estes documentos continham informações sobre contratos de milhões. Contratos que agora estão nas mãos de nossa concorrência, a Investimentos Confiança. Como você explica isso? As palavras saíram da boca dele como punhaladas. Maria não conseguia entender o que estava acontecendo. Sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Seu Silvio, eu não entendo nada de contrato. Não sei nem ler essas coisas. Eu apenas limpei a sala, como faço há anos. Por que está me falando isso? Porque você foi a única pessoa que teve acesso a esses documentos antes deles desaparecerem. As câmeras não mentem. A injustiça daquela acusação doía mais que qualquer dor física que ela já havia sentido. Maria trabalhou a vida inteira com honestidade, criou os filhos com dignidade, nunca havia pegado sequer um lápis que não fosse seu. A ideia de ser tratada como uma ladra a destruía por dentro. Eu não fiz nada errado, ela repetiu, mas sua voz saía fraca, como se as próprias palavras duvidassem de si mesmas. Silvio chamou 2 testemunhas, funcionários que Maria conhecia há anos. Pessoas com quem conversava todo dia, que cumprimentava com carinho. Vocês podem confirmar que Maria tinha acesso livre ao 12º andar? Silvio perguntou. Sim, ela sempre limpava lá, respondeu um deles, Celso, evitando olhar nos olhos dela. E vocês já viram ela mexendo em papéis nas mesas? Sim, ela sempre organizava tudo, disse o outro também, desviando o olhar. Maria olhava para aquelas pessoas, esperando que alguém falasse a verdade completa, que dissesse que ela sempre organizou os documentos com cuidado, que nunca havia levado nada, que era uma pessoa de confiança. Mas o silêncio foi mais cruel que qualquer acusação. O medo de se associar a uma pessoa sob suspeita era maior do que anos de convivência. Maria, Silvio continuou, a empresa não pode manter uma funcionária sob suspeita de vazamento de informações confidenciais. Você está demitida por justa causa. As palavras ecoaram na sala como um trovão. Demitida por justa causa. Isso significava que ela não teria direito a nada, nem seguro-desemprego, nem FGTS, nada. Depois de anos de trabalho honesto, estava sendo tratada como uma criminosa.
Seu Silvio, pelo amor de Deus, eu não fiz nada disso. Eu tenho família para sustentar, tenho contas para pagar. Por favor, revisem as câmeras direito. Alguém deve ter entrado depois de mim. As câmeras não mostram tudo. As investigações mostram que você foi a única com acesso aos documentos. A decisão está tomada. Você tem 15 minutos para recolher suas coisas do armário e se retirar do prédio. A segurança vai acompanhar você. 15 minutos. 15 minutos para encerrar anos de trabalho honesto. Maria levantou da cadeira com as pernas tremendo. Sentia como se estivesse caminhando em direção ao próprio enterro. No vestiário, ela abriu seu pequeno armário. Poucas coisas. Uma blusa reserva, alguns remédios para a dor de cabeça, uma foto dos filhos que sempre a motivava nos dias difíceis. Guardou tudo em uma sacola plástica, as mãos tremendo tanto que mal conseguia dobrar a roupa. Outras funcionárias da limpeza estavam ali, mas ninguém se aproximou. Ninguém disse uma palavra de apoio. O medo de se associar a alguém acusado de roubo era maior que anos de coleguismo. A única que se atreveu a falar foi Beth, uma mulher de meia-idade que trabalhava no andar de baixo. "Maria, você realmente fez isso?" perguntou Beth, a voz cheia de incerteza. "Beth, você me conhece há tanto tempo. Você acha que eu faria uma coisa dessas?" Maria respondeu entre lágrimas. Beth baixou os olhos. "Não sei mais o que pensar." A resposta doeu mais que a própria acusação. Se as pessoas que conviviam com ela todo dia estavam duvidando, como convenceria alguém de sua inocência? O segurança esperava na porta do vestiário. Um homem jovem que sempre a cumprimentava educadamente, agora olhava para ela como se fosse uma criminosa. "Vamos, Dona Maria, preciso acompanhar a senhora até a saída." A caminhada pelos corredores foi a mais longa da vida dela. Funcionários paravam para olhar. Alguns cochichavam, outros desviavam o olhar com vergonha. Maria mantinha a cabeça erguida, mas sentia cada sussurro como uma facada no peito. No lobby, João, o porteiro que a cumprimentara pela manhã, não conseguiu olhar em seus olhos. A mulher que chegara sorrindo naquela manhã estava saindo humilhada, carregando suas poucas coisas em uma sacola plástica. "Obrigado por devolver o crachá", disse o segurança estendendo a mão. Maria tirou o crachá do pescoço, aquele pequeno pedaço de plástico que havia carregado com orgulho por anos. Entregou-o sem dizer uma palavra. A porta giratória do prédio nunca havia parecido tão pesada. Cada passo para fora daquele lugar era como se estivesse deixando para trás não apenas um emprego, mas sua dignidade, sua reputação, sua própria identidade. Na calçada, Maria parou e olhou para trás. O prédio imenso da Corporação Alvorada se erguia imponente contra o céu. Lá dentro continuava a vida de centenas de pessoas. Para elas, Maria já não existia mais. Era apenas mais uma funcionária que havia saído por justa causa. O ponto de ônibus ficava a alguns metros dali. Maria caminhou devagar, sentindo o peso da sacola plástica e o peso muito maior da injustiça. Sentou no banco frio e deixou as lágrimas caírem livremente pela primeira vez naquele dia terrível. "Como vou explicar isso para os meus filhos?" pensava. "Como vou pagar as contas? Quem vai me empregar depois de ser demitida por justa causa?" As perguntas se multiplicavam na cabeça dela, cada uma mais desesperadora que a outra. Maria olhou para a foto dos filhos que havia tirado do armário. 2 crianças que dependiam dela, que acreditavam nela, que nunca imaginariam ver a mãe naquela situação. O ônibus demorava a chegar, ou talvez o tempo estivesse passando devagar demais. Maria abraçou a sacola plástica contra o peito e chorou como não chorava há muito tempo. Chorou pela injustiça, pela humilhação, pelo futuro incerto que se abria diante dela. Naquele momento, sentada naquele ponto de ônibus, Maria não imaginava que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia imaginar, que a maior injustiça de sua vida seria também o começo da maior virada que ela já havia experimentado.
Maria permaneceu sentada naquele banco frio do ponto de ônibus, abraçando a sacola plástica como se fosse seu último bem no mundo. As lágrimas desciam sem parar pelo seu rosto, misturando-se com o desespero que crescia no peito a cada minuto que passava. Pessoas caminhavam ao redor dela, apressadas com suas próprias vidas, sem sequer notar a mulher destroçada que acabara de perder tudo. Como vou chegar em casa e contar para as crianças que a mamãe perdeu o emprego? Pensava ela, segurando firme a foto dos filhos. Como vou olhar nos olhos deles e explicar que não vamos ter dinheiro para as coisas que precisamos? A lembrança das promessas que havia feito, dos pequenos sonhos que ela e os filhos cultivavam juntos, como a viagem ao litoral de Santa Catarina nas próximas férias, parecia agora uma piada cruel. O barulho do trânsito parecia distante. Carros passavam, buzinas tocavam. A vida seguia seu ritmo normal, enquanto o mundo de Maria havia desabado completamente. Ela olhou para o prédio da Corporação Alvorada mais uma vez, tentando entender como tudo tinha dado tão errado. 15 anos de trabalho honesto, murmurou para si mesma. 15 anos acordando cedo, fazendo tudo certinho, e é assim que termina. Nesse momento, um homem de terno parou na frente dela. Maria não levantou os olhos, pensando que ele estava apenas esperando o ônibus, mas percebeu que ele não se afastava. Ficou ali parado, como se estivesse olhando para ela. Com licença, senhora, uma voz suave disse. Está tudo bem? Maria ergueu o rosto e viu um homem bem vestido, com expressão genuinamente preocupada. Ele tinha aquele jeito de quem estava acostumado com responsabilidades, mas seus olhos demonstravam uma bondade que ela não esperava encontrar naquele momento. O terno era impecável, o relógio no pulso parecia caro, e por um momento ela se sentiu ainda mais envergonhada por estar naquele estado deplorável. Está sim, obrigada. Maria mentiu, enxugando rapidamente as lágrimas. O senhor pode ficar tranquilo. Ricardo Gonçalves observou a cena com mais atenção. Viu a sacola plástica no colo dela, os olhos vermelhos de tanto chorar, a postura de alguém que havia acabado de receber o golpe mais duro da vida. Olha, desculpa me intrometer, ele disse sentando-se ao lado dela no banco, mas eu tenho uma filha, e se ela estivesse numa situação difícil, eu gostaria que alguém pelo menos perguntasse se ela precisava de ajuda. A comparação tocou fundo no coração de Maria. Ela olhou para aquele estranho que estava disposto a se sentar ao lado dela, quando nem seus próprios colegas de trabalho tiveram coragem de defendê-la. O senhor é muito gentil, ela disse, a voz ainda embargada, mas não é algo que eu possa resolver com a ajuda de ninguém. Ricardo notou o crachá da Corporação Alvorada, que ainda estava parcialmente visível dentro da sacola plástica. Ele conhecia bem aquela empresa, já havia feito negócios com eles algumas vezes. A senhora trabalha na Corporação Alvorada? Ele perguntou cuidadosamente. Maria sentiu o peito apertar novamente. Trabalhava, respondeu, baixando a cabeça. Até hoje de manhã. O que aconteceu, se não for indelicadeza minha perguntar? Maria hesitou. Como explicar para um desconhecido que havia sido acusada de roubo? Como contar que estava sendo tratada como uma criminosa depois de anos de trabalho honesto? Me acusaram de uma coisa que eu não fiz, ela disse finalmente. Me demitiram por justa causa. Ricardo percebeu a dor na voz dela. Havia algo na forma como ela falava que transmitia honestidade. Não parecia uma pessoa tentando se justificar por algo errado que havia feito. Parecia alguém genuinamente injustiçada. Que tipo de acusação? Ele perguntou, mantendo o tom respeitoso. Disseram que eu peguei documentos importantes, que eu passei informações para concorrentes. As palavras saíam com dificuldade. Senhor, eu trabalho com limpeza. Nem sei ler direito essas coisas de contrato. Como eu ia saber o que era importante ou não? Ricardo prestou atenção em cada palavra.
Sua experiência como empresário havia lhe ensinado a identificar quando alguém estava mentindo, e aquela mulher definitivamente não estava inventando história. A senhora organizou alguns papéis na mesa de algum diretor? Ele perguntou como se já soubesse a resposta. Maria abriu os olhos, surpresa. Como o senhor sabe? Porque já vi situações parecidas. Alguém rouba informações importantes e a pessoa mais vulnerável acaba levando a culpa. Pela primeira vez desde a manhã, Maria sentiu que alguém estava acreditando nela. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu só organizei os papéis que estavam espalhados na mesa, como sempre faço há anos. Mas as câmeras me mostraram mexendo nos documentos e pronto, para eles era prova suficiente. Ricardo balançou a cabeça indignado. E ninguém se interessou em investigar direito? Ninguém verificou se outras pessoas tiveram acesso àquela sala? Disseram que só eu tinha acesso, mas isso não é verdade. Muita gente entra e sai daquelas salas, executivos, assistentes, pessoal da manutenção, mas eu era a mais fácil de culpar. Por que a mais fácil? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela sorriu amargamente. Porque sou uma faxineira, né? Quem vai acreditar na palavra de uma faxineira contra a palavra de gente importante? A resposta doeu no coração de Ricardo. Ele mesmo já havia sido julgado pela aparência quando era mais jovem e ainda não havia construído seu patrimônio. Sabia como era cruel o preconceito baseado em posição social. A senhora tem família? Ele perguntou. Tenho 2 filhos. Eles dependem só de mim. Maria segurou firme a foto que estava na sacola. E agora? Como vou sustentar eles? Quem vai me empregar depois de ser demitida por justa causa? Ricardo viu as lágrimas voltando aos olhos dela. Sentiu algo se mexendo dentro do peito, uma indignação que crescia a cada palavra daquela história. A senhora tem certeza absoluta de que não fez nada errado? Maria olhou diretamente nos olhos dele. Eu juro pela vida dos meus filhos que eu não fiz nada além de organizar aqueles papéis. Se eu soubesse que isso ia dar problema, nem tinha tocado neles. Ricardo acreditou. Havia uma sinceridade naquele olhar que era impossível de fingir. Qual é o seu nome? Maria da Penha. Maria, meu nome é Ricardo Gonçalves. Eu tenho uma empresa aqui na cidade e posso lhe garantir uma coisa. Se você realmente é inocente, essa injustiça não vai ficar assim. Maria não entendeu o que ele quis dizer. Como assim, senhor Ricardo? Eu conheço pessoas na Corporação Alvorada. Já fiz negócios com eles. E se aconteceu o que eu estou pensando que aconteceu, alguém vai ter que dar explicações. Mas o senhor nem me conhece? Por que ia se meter numa confusão dessas por minha causa? Ricardo parou para pensar na pergunta. Porque ele mesmo estava se oferecendo para ajudar uma desconhecida, talvez porque reconhecesse nela a mesma dignidade que sua própria mãe sempre havia demonstrado quando as coisas ficavam difíceis. Talvez porque soubesse que pequenas injustiças se transformam em grandes problemas quando ninguém tem coragem de enfrentá-las. Maria, vou contar uma coisa para a senhora. Quando eu era jovem, também fui acusado de algo que não fiz. Também perdi um emprego por causa de uma injustiça. E naquele momento, eu rezei para que aparecesse alguém que acreditasse em mim. E apareceu? Não apareceu. Tive que me virar sozinho e foi muito difícil. Mas prometi para mim mesmo que se um dia eu tivesse condições de ajudar alguém numa situação parecida, eu não ia deixar passar. Maria sentiu o coração se aquecendo pela primeira vez naquele dia terrível. O senhor realmente acredita que eu não fiz nada errado? Acredito sim e vou provar. Me dá seu telefone que eu entro em contato com a senhora em breve. Maria pegou um papel amassado da bolsa e anotou o número. Senhor Ricardo, eu não tenho como pagar o senhor por essa ajuda. Quem falou em pagamento? Algumas coisas na vida a gente faz porque é a coisa certa a ser feita. O ônibus de Maria finalmente chegou.
Ela se levantou, ainda segurando a sacola plástica, mas agora com uma pequena chama de esperança acesa no peito. Maria, Ricardo disse antes de ela subir no ônibus. Promete uma coisa para mim? O quê? Não desiste. Não deixa essa injustiça quebrar a senhora. Às vezes, as piores situações da vida são só o começo de coisas muito melhores. Maria subiu no ônibus com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de quem havia encontrado um pouco de fé na humanidade, justamente quando mais precisava. Pela janela do ônibus, ela viu Ricardo ainda parado no ponto, olhando o veículo se afastar. Aquele homem havia aparecido do nada e estava disposto a ajudar uma desconhecida sem pedir nada em troca. Talvez o mundo não fosse tão cruel quanto parecia naquela manhã. Ricardo ficou ali parado ainda por alguns minutos, observando o ônibus desaparecer no trânsito. Tirou o celular do bolso e ligou para Fernando, seu advogado particular. Fernando, preciso que você investigue uma situação na Corporação Alvorada. Uma funcionária foi demitida hoje por justa causa, acusada de vazar informações confidenciais. Tem algum interesse comercial nisso, Ricardo? Tenho um interesse pessoal. Acredito que houve uma injustiça grave e quero descobrir a verdade. Ricardo desligou o telefone e caminhou de volta para seu carro. Não sabia ainda como, mas ia descobrir quem realmente havia roubado aqueles documentos. E quando descobrisse, Maria da Penha ia ter a reparação que merecia. Enquanto dirigia de volta para sua empresa, a consultoria Confiança, Ricardo pensava na conversa que havia acabado de ter. Há anos que não sentia aquela sensação de propósito tão clara, como se o universo tivesse colocado Maria no caminho dele justamente naquele momento. Às vezes, pensou, a gente precisa ajudar os outros para lembrar do que realmente importa na vida. E naquele dia, tanto Maria quanto Ricardo não imaginavam que aquele encontro casual no ponto de ônibus seria o início de uma das mais belas histórias de justiça e redenção que suas vidas já haviam presenciado. Amanhã seria o dia de começar a luta por Maria. E Ricardo sabia que, a partir daquele momento, a vida dele também estaria ligada àquela luta. Ele não tinha dúvida de que a verdade prevaleceria. E quando isso acontecesse, a justiça para Maria seria a primeira vitória de muitas. A vida de Maria da Penha parecia ter parado. Sentada naquele banco frio do ponto de ônibus em São Paulo, o mundo ao seu redor era um borrão de desespero e humilhação. A sacola plástica com seus poucos pertences era um peso que doía mais na alma do que nas mãos. Ela olhou para a foto dos filhos, Isabela e Pedro, e o aperto no peito se intensificou. Como ia explicar para aquelas duas crianças que a mamãe não tinha mais emprego? Que o sonho de um futuro melhor, de uma casa própria, de uma vida sem apertos, havia se dissipado no ar. Lágrimas voltaram a rolar pelo seu rosto, misturando-se com o sal da amargura. Era a dor da injustiça de ter sua dignidade pisoteada por algo que não fez. Foi nesse momento de completa escuridão que uma voz suave a tirou do abismo. "Com licença, senhora", a voz disse. "Está tudo bem?" Maria ergueu o rosto, surpresa. Parado à sua frente estava um homem bem vestido, de terno e gravata, com uma expressão de genuína preocupação. Era Ricardo Gonçalves. Ele não a olhava com pena, mas com um interesse sincero. Para Maria, acostumada com o olhar de desprezo e julgamento, a atitude de Ricardo era algo inédito. "Está sim, obrigada." Ela mentiu, enxugando as lágrimas apressadamente, sentindo-se envergonhada por sua vulnerabilidade. Ela não queria incomodar um desconhecido, especialmente um que parecia pertencer a um mundo tão diferente do seu. Ricardo, no entanto, não se afastou. Ele viu a sacola plástica, o crachá parcialmente visível da Corporação Alvorada,
o olhar de dor em seus olhos. Sua intuição, afiada por anos de experiência no mundo dos negócios, dizia que algo estava muito errado ali. Desculpa a intromissão, ele disse, sentando-se no banco ao lado dela. Mas eu tenho uma filha, e se ela estivesse numa situação difícil, eu gostaria que alguém pelo menos perguntasse se ela precisava de ajuda. A menção de uma filha tocou Maria profundamente. Aquele estranho se comparava a um pai, enquanto seus colegas a tratavam como uma criminosa. Maria, aos poucos, foi se abrindo contando a história da acusação, dos papéis que ela apenas arrumou e que, ironicamente, se tornaram a prova de seu suposto crime. Ela falou sobre o seu trabalho, sua dedicação e a total falta de sentido na acusação de roubo de documentos confidenciais. Eu sou faxineira, ela disse, a voz embargada. Não sei nem ler essas coisas de contrato. Por que eu faria isso? A sinceridade nas palavras de Maria era um farol para Ricardo. Ele já tinha visto e ouvido de tudo no mundo corporativo. Ganância, mentiras, jogos de poder. Mas a dor e a honestidade na voz de Maria eram inconfundíveis. Sua experiência como empresário, que o ensinara a ler pessoas, dizia que ela estava falando a verdade. Ele se lembrou de uma história pessoal. Quando jovem, sua mãe, que também trabalhava na área de limpeza, foi acusada de roubar uma joia. A humilhação que ela sofreu, sem que ninguém acreditasse em sua palavra, a marcou para sempre. Ricardo prometeu a si mesmo que se um dia tivesse o poder de mudar a história de alguém, ele o faria. Maria da Penha era essa pessoa. O momento de virada aconteceu quando Ricardo fez a pergunta que ninguém havia feito. Você organizou alguns papéis na mesa de algum diretor? A surpresa de Maria foi visível. Como o senhor sabe? Ela perguntou. Ricardo explicou que a situação era um clichê de injustiça. Alguém com poder e influência usa a pessoa mais vulnerável como escudo. A vulnerabilidade de Maria, uma faxineira, a tornou o alvo perfeito para encobrir um crime maior. A conversa no ponto de ônibus se estendeu. Maria falou sobre seus filhos, sobre as contas, sobre o medo do futuro. Quem vai me empregar agora, demitida por justa causa? Ela questionou, o desespero voltando. Ricardo sentiu uma onda de indignação crescendo dentro dele. Aquele não era um caso de dignidade ferida, mas sim de uma vida inteira sendo destruída. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Maria da Penha. Maria, meu nome é Ricardo Gonçalves. Eu tenho uma empresa aqui na cidade e posso lhe garantir uma coisa. Se você realmente é inocente, essa injustiça não vai ficar assim. Maria, incrédula, tentou recusar a ajuda, argumentando que não tinha como pagar. Ricardo, no entanto, a tranquilizou, dizendo que algumas coisas na vida a gente faz porque é a coisa certa a ser feita. Ele pegou o telefone dela e prometeu entrar em contato. A cena de Maria entrando no ônibus foi um retrato da esperança renascendo. Ela subiu no veículo com o coração leve, as lágrimas de tristeza se transformando em lágrimas de fé na humanidade. Pela janela, ela viu Ricardo ainda parado no ponto, como se garantisse que sua promessa não seria esquecida. Ricardo, por sua vez, não perdeu tempo. Assim que entrou em seu carro, ligou para seu advogado, Fernando. A voz dele, normalmente calma, estava carregada de urgência. Ele explicou a situação de Maria e pediu para que Fernando iniciasse uma investigação imediata na Corporação Alvorada. Ricardo não queria apenas ajudar uma mulher, mas expor uma injustiça. Naquela noite, a imagem de Maria no ponto de ônibus não saía da cabeça de Ricardo. Sentado em seu luxuoso escritório na consultoria Confiança, ele olhava para as luzes de São Paulo, mas sua mente estava em um bairro simples, em uma casa humilde onde uma mãe e seus 2 filhos sofriam as consequências da maldade de alguém. Fernando, seu advogado, era um profissional de elite, conhecido por sua discrição e eficácia.
Ele trabalhou a noite toda, revirando contatos e arquivos. Na manhã seguinte, um novo elemento foi adicionado ao mistério. Fernando descobriu que a Corporação Alvorada tinha um histórico de demissões repentinas e silenciosas, sempre envolvendo pessoas de cargos mais baixos. Mas o que ele encontrou em relação a Maria foi algo inédito. Ricardo, a situação de Maria da Penha é mais grave do que imaginávamos, Fernando disse em uma ligação na manhã seguinte. Descobri que o Mário Almeida, assistente executivo do Gustavo, é quem realmente tinha acesso completo a todos os contratos e informações. Ele é a única pessoa com a senha mestre dos sistemas de segurança, fora o próprio Gustavo. E o mais estranho, ele foi o primeiro a sugerir uma investigação interna e a revisar as câmeras. A pulga atrás da orelha de Ricardo se tornou um monstro. O cenário se completava. Mário, o braço direito do diretor, com acesso irrestrito aos documentos, usando Maria como um bode expiatório. O motivo ainda era incerto, mas o método, a covardia, a manipulação eram claros. Mário se aproveitou da inocência de Maria, de sua rotina de faxineira, para incriminá-la. No final do dia, Ricardo recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô, ele disse. Senhor Ricardo, aqui é a Maria, Maria da Penha. A voz dela estava embargada, como se tivesse chorado muito. O senhor me deu seu cartão hoje de manhã, mas eu não quero que se meta em problemas por minha causa. O coração de Ricardo disparou. Ele já sabia o que tinha acontecido. Por que você está falando isso, Maria? Descobri que o Mário, o assistente do diretor, está espalhando que se alguém tentar me defender, vai ter problemas. Tenho medo que ele faça alguma coisa ruim com o senhor. A ligação de Maria era a prova final que Ricardo precisava. O medo dela, a lealdade dela, a pureza dela eram palpáveis mesmo ao telefone. Mário não apenas a incriminou, mas também estava tentando intimidar quem a defendesse. Não tenha medo dele, Maria, Ricardo disse, a voz firme e decidida. Pessoas como esse Mário só têm poder enquanto as outras sentem medo. Ele não vai fazer nada, porque amanhã mesmo eu vou na Corporação Alvorada com provas de tudo o que ele fez. Um silêncio pesado se instalou na linha. Maria podia ouvir a própria respiração, acelerada. O senhor descobriu alguma coisa? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Descobri que você estava certa desde o começo, Maria. Descobri quem realmente roubou os documentos e que eles fizeram você de bode expiatório de propósito. Descobri que sua dignidade vale mais do que qualquer contrato que eles tenham. As lágrimas de Maria, que antes eram de desespero, agora eram de alívio e gratidão. Ela não conseguia falar, apenas chorar. Eu sabia que alguém tinha feito isso comigo de propósito, mas ninguém acreditava. Maria, prometo uma coisa para você. Até o final desta semana, você vai ter sua dignidade de volta. E quem fez isso com você vai pagar por cada lágrima que você derramou. A verdade sempre vence, Maria. Às vezes demora, mas sempre vence. E desta vez, ela tem advogados competentes do lado dela. Depois de desligar, Ricardo se sentou por um momento processando tudo. A dor de Maria não era apenas uma dor individual, mas um reflexo de uma injustiça social maior. A facilidade com que as pessoas de poder incriminam as pessoas de baixo escalão o revoltava. Ele olhou para o telefone e sorriu. A batalha não era mais apenas para Maria, mas para todos os Marias do mundo. Ricardo ligou para Fernando novamente. Fernando, agende uma reunião urgente com toda a diretoria da Corporação Alvorada para amanhã de manhã. Diga que temos informações sobre irregularidades graves envolvendo o vazamento de dados confidenciais e que, se eles não nos receberem, as informações vão direto para a imprensa. E prepare tudo, cada prova,
cada documento, cada evidência, e prepare um segundo conjunto de documentos, uma proposta de reintegração e indenização para a Maria, uma que compense não apenas os danos materiais, mas principalmente os danos morais. O plano estava traçado. Ricardo e Fernando seriam os instrumentos da justiça. Aquele encontro no ponto de ônibus, que para muitos pareceria uma coincidência, era, na verdade, o começo de uma revolução. E na manhã seguinte, a Corporação Alvorada, o lugar que destruiu a vida de Maria, seria o palco de sua redenção. A manhã seguinte, na Corporação Alvorada, tinha uma tensão diferente no ar. Para os funcionários, o dia parecia normal, mas no 15º andar, onde ficavam as salas de reuniões mais importantes, uma atmosfera de urgência e mistério pairava. A diretoria havia sido convocada para um encontro de última hora com a promessa de informações bombásticas. Ricardo Gonçalves e seu advogado Fernando chegaram pontualmente, uma dupla imponente que carregava não apenas pastas, mas a certeza de uma missão de justiça. Enquanto passavam pelo lobby, Ricardo observou o porteiro João, o mesmo que havia cumprimentado Maria da Penha na manhã de sua demissão. João agora os recebeu com toda a cortesia, sem imaginar que aqueles homens estavam ali para reverter a maior injustiça já cometida naquele prédio. A caminhada até o elevador e depois até a sala de reuniões foi feita em silêncio, mas os pensamentos de Ricardo ecoavam em sua mente. Ele estava prestes a confrontar pessoas poderosas, mas tinha a seu favor algo que elas não esperavam. A verdade, documentada e irrefutável. Ao entrarem na sala, a cena era digna de um tribunal. A mesa de madeira maciça estava ocupada pelos diretores da Corporação Alvorada. Na cabeceira, o diretor financeiro, Gustavo Ramos, exibia uma expressão de preocupação. Ao seu lado, Mário Almeida, o assistente executivo, parecia estranhamente pálido, com um nervosismo que tentava esconder com uma postura rígida. Seus olhos, no entanto, traíam o medo, fixando-se de forma intermitente em Ricardo e Fernando. "Senhores, obrigado por virem", Gustavo disse, estendendo a mão. "Entendemos que vocês têm informações sobre irregularidades na nossa empresa." Ricardo apertou a mão dele, olhando diretamente nos olhos do diretor. "Temos sim, senhor Gustavo. Informações que vão surpreender todos vocês, especialmente o senhor." O ar na sala ficou pesado. Mário se mexeu desconfortável na cadeira, limpando a garganta. Fernando abriu a primeira pasta e distribuiu cópias de documentos para cada diretor. "Senhores, o que vocês estão vendo são evidências de um esquema de vazamento de informações confidenciais que acontece nesta empresa há meses. O prejuízo já ultrapassa os 20 milhões de reais." Gustavo pegou os papéis e começou a ler. Sua expressão mudou rapidamente de preocupação para choque. "Esses são nossos contratos internos. Como vocês conseguiram isso?" "Conseguimos da mesma forma que sua concorrência conseguiu, através de alguém que tem acesso privilegiado a estas informações", Ricardo respondeu, mantendo a voz calma, mas firme. Mário pigarreou nervoso. "Com licença, mas quem são os senhores? Por que estão fazendo esse tipo de acusação?" Ricardo se virou para ele lentamente. "Nós somos as pessoas que descobriram que você, Mário Almeida, deixou uma inocente levar a culpa pelos seus atos." O silêncio na sala foi ensurdecedor. Gustavo olhava alternadamente para os documentos e para Mário, tentando processar a informação. Um dos outros diretores, o diretor de marketing, Carlos, que havia ficado calado até então, se pronunciou. "Do que exatamente vocês estão falando?" Fernando abriu a segunda pasta. "Estamos falando de Maria da Penha, a funcionária que vocês demitiram por justa causa alguns dias atrás." "A faxineira que roubou os documentos?" Gustavo perguntou, a voz incerta. "A faxineira que vocês acusaram de roubar documentos", Ricardo corrigiu.
a voz saindo mais forte, sendo que quem realmente vazou as informações está sentado aqui nesta mesa. E não apenas vazou, como também armou para que ela fosse incriminada. Todos os olhares se voltaram para Mário, que havia ficado pálido como papel. Isso é absurdo, ele tentou se defender. Vocês não podem chegar aqui fazendo acusações sem fundamento. Fernando, com um sorriso de satisfação, colocou mais documentos na mesa. Não estamos fazendo acusações sem fundamento, Sr. Mário. Estamos apresentando provas. Os documentos incluíam capturas de tela de mensagens trocadas entre Mário e representantes da empresa Estrela, a concorrente. Havia e-mails, comprovantes de transferências bancárias, registros de acesso aos sistemas da Corporação Alvorada fora do horário comercial. Gustavo pegou os comprovantes das transferências. Os valores eram altos, muito altos para serem ignorados. Ele se virou para Mário, a decepção e a raiva se misturando em sua voz. Mário, você pode explicar essas transferências? São centenas de milhares de reais. Isso deve ser algum engano. Mário gaguejou, sua voz falhando. Alguém deve ter falsificado essas informações. Ricardo se levantou da cadeira, sua paciência se esgotando. Não há engano, Mário. Você conhecia perfeitamente a rotina de Maria. Sabia que ela sempre organizava os papéis que ficavam bagunçados nas mesas. Na véspera do suposto roubo, você propositalmente deixou os documentos mais importantes espalhados na mesa do Gustavo. E para quê? Para que as câmeras mostrassem ela tocando nos documentos. O Mário tentou argumentar, mas o desespero em sua voz era evidente. Isso não faz sentido. Faz todo sentido. Fernando continuou, entrando no jogo de xadrez psicológico. Você já havia fotografado os contratos dias antes com seu próprio celular. Quando descobriram o vazamento, foi você mesmo quem sugeriu verificar as câmeras para ver quem havia mexido nos documentos recentemente. Gustavo bateu a mão na mesa, seu rosto vermelho de raiva. Mário, é verdade isso? Henrique, você me conhece há anos. Mário tentou apelar para a lealdade. Trabalho aqui com dedicação. Sempre fui leal à empresa. Leal? Ricardo repetiu a palavra com ironia. Você chama de lealdade destruir a vida de uma mulher honesta para encobrir seus próprios crimes? Destruir a reputação de alguém que dedicou 15 anos de vida a esta empresa? Carlos, o diretor de marketing, que havia ficado quieto até agora, se pronunciou. Se essas acusações forem verdadeiras, estamos falando de um esquema premeditado para incriminar uma funcionária inocente. Fernando assentiu. Exatamente. Maria da Penha foi escolhida como bode expiatório porque era a pessoa mais vulnerável. Uma faxineira sem recursos para se defender adequadamente. Vocês sabiam que o nome dela foi manchado no mercado de trabalho por causa de uma mentira covarde? Gustavo, ainda processando a dimensão do que estava sendo revelado, perguntou: E vocês têm certeza absoluta dessas informações? Ricardo olhou diretamente para Mário. Mário, quer contar para seus chefes sobre as mensagens que você enviou para funcionários da empresa, ameaçando quem tentasse defender Maria? Quer contar sobre como você tentou silenciar as poucas pessoas que conheciam a verdade? Mário se levantou bruscamente da cadeira. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas calúnias. Senta! Gustavo ordenou com autoridade. Não terminou ainda. Mário voltou a se sentar, claramente derrotado. Fernando colocou mais um documento na mesa. Este é um relatório técnico, mostrando que os dados vazados foram acessados do computador pessoal de Mário Almeida, usando o login dele fora do horário comercial, na mesma noite em que ele deixou os documentos na mesa do Gustavo. Mário, a figura de poder e confiança de poucos minutos atrás, era agora apenas um homem pálido e derrotado. Ele olhava para as próprias mãos como se procurasse uma saída que não existia. Eu estava com problemas financeiros. Ele finalmente admitiu, a voz embargada pelo desespero. A empresa Estrela ofereceu muito dinheiro pelas informações. Eu nunca quis que ninguém se prejudicasse.
Mas deixou Maria levar a culpa. Ricardo explodiu, a voz carregada de raiva. Uma mulher com filhos pequenos que dependia do trabalho para sobreviver. Você não pensou nas consequências disso? Eu não sabia que ia dar nisso, Mário murmurou, a desculpa fraca e covarde. Não sabia? Carlos interveio, indignado. Você arquitetou um plano para incriminar uma inocente. A única coisa que você não soube é que a verdade viria à tona. Gustavo se levantou, claramente abalado. Ele havia confiado em Mário cegamente. Mário, você está demitido e pode ter certeza de que vamos tomar todas as medidas legais cabíveis contra você por roubo, fraude e difamação. Sua carreira e sua vida acabaram aqui. Henrique, por favor. Mário tentou implorar. Não tem, por favor, Gustavo disse com autoridade renovada. Você traiu a confiança da empresa e destruiu a vida de uma pessoa inocente. E pior, tentou silenciar quem pudesse provar sua inocência. Ricardo sentiu uma satisfação profunda, vendo a justiça finalmente acontecendo, mas ainda havia uma questão pendente. Senhores, ele disse, agora precisamos falar sobre Maria da Penha. O que sobre ela? Gustavo perguntou. Ela precisa ser imediatamente reintegrada com pedidos públicos de desculpas e precisa receber uma indenização justa pelos danos morais e materiais sofridos. O nome dela foi manchado em toda a cidade. Ela perdeu meses de trabalho e sua dignidade. Ela merece reparação e não apenas uma simples reintegração. Vocês têm razão, Gustavo admitiu, sua voz exausta. Cometemos uma injustiça grave com ela. Nosso processo falhou. Nós falhamos. Fernando abriu a terceira pasta. Preparamos uma proposta de acordo. Reintegração imediata, pagamento de todos os dias parados, uma indenização por danos morais e materiais que seja compatível com a gravidade da injustiça cometida e uma declaração oficial da empresa confirmando sua inocência. Ricardo olhou para Mário uma última vez. Espero que tenha valido a pena trocar sua dignidade por dinheiro sujo. Mário não conseguiu responder. Saiu da sala escoltado por um segurança, carregando apenas a vergonha de ter sido descoberto. O silêncio que se seguiu na sala foi o de uma tempestade que acabara de passar. Senhores, Gustavo disse para Ricardo e Fernando, vamos fazer tudo o que for necessário para reparar a injustiça cometida contra Maria da Penha. E podem ter certeza de que nossos procedimentos internos serão reavaliados. Vocês nos abriram os olhos para uma falha gravíssima. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que entrara naquela sala. Maria está esperando por uma ligação de vocês, senhor Gustavo. Quando saíam do prédio, Fernando perguntou, Ricardo, como você acha que Maria vai reagir quando souber de tudo? Ricardo olhou para o céu e sorriu. Acho que pela primeira vez em muitos dias, ela vai conseguir dormir em paz. A verdade finalmente venceu, e isso é só o começo. Ele estava certo. A verdade havia finalmente vencido. E Maria estava prestes a descobrir que a justiça, mesmo chegando tarde, ainda existia no mundo. O telefone dela tocou. O toque do telefone na pequena cozinha de Maria da Penha soou como um sino sagrado. Era um som que ela havia aprendido a temer, associado a cobranças, a más notícias e ao crescente desespero. Hesitou antes de atender, o coração batendo forte, mas a voz do outro lado não era a de um credor. Era a voz de Gustavo Ramos, o próprio diretor financeiro da Corporação Alvorada. Alô, Maria! Aqui é o Gustavo Ramos, da Corporação Alvorada. O coração de Maria quase parou. Por que ele estaria ligando? Mais acusações? Um processo por difamação? Sim, senhor. Em que posso ajudá-lo? A voz de Maria era pequena, quase um sussurro. Maria, primeiro quero pedir 1000 desculpas pelo que aconteceu. Descobrimos que você foi vítima de uma injustiça terrível. O nosso assistente, Mário Almeida, foi quem realmente vazou as informações confidenciais. Ele armou um esquema para fazer você parecer culpada.
As palavras de Gustavo ecoavam na cabeça de Maria, como se ela estivesse sonhando. Era como se um peso de 1000 quilos tivesse sido retirado de seus ombros. O alívio foi tão avassalador que ela sentou na cadeira da cozinha, as pernas bambas, e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de redenção. "O senhor está falando sério?" Ela conseguiu dizer entre soluços. "Completamente sério." Mário confessou tudo. Ele já foi demitido e estamos tomando todas as medidas legais contra ele. Maria mal podia acreditar. A inocência, que ela sabia que era sua, havia sido finalmente provada. A honra, que lhe foi tirada de forma tão brutal, estava sendo restaurada. "Eu sabia", ela murmurou. "Eu sabia que não tinha feito nada de errado. Maria, queremos que você volte a trabalhar conosco imediatamente, com todos os direitos restabelecidos, e queremos pagar uma indenização justa pelos danos morais que você sofreu. E mais, faremos um comunicado oficial para todos os funcionários, esclarecendo sua inocência e pedindo desculpas públicas pelo erro que cometemos." A ligação de Gustavo foi apenas o começo. Poucos minutos depois, o telefone tocou novamente. Era Ricardo Gonçalves. Sua voz, que Maria agora reconhecia como a voz da esperança, estava cheia de alegria. "Maria, já soube da boa notícia?" "Senhor Ricardo, eu não sei nem como agradecer o que o senhor fez por mim. O senhor salvou a minha vida." "Maria, você não precisa agradecer. A justiça tinha que ser feita, mas posso te fazer uma pergunta? Por que você se interessou tanto pelo meu caso? O senhor nem me conhecia." Ricardo ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. A voz dele se suavizou, carregada de uma emoção que Maria nunca tinha ouvido. "Maria, quando eu era jovem, minha mãe trabalhou como diarista em casas de família. Um dia, acusaram-na de ter roubado uma joia caríssima. Ela foi humilhada, demitida, e ninguém acreditou na palavra dela. Semanas depois, a joia foi encontrada, mas nunca pediram desculpas para a minha mãe. Ela carregou aquela humilhação até o fim da vida. Eu vi a mesma dignidade nos seus olhos, a mesma honestidade. Quando a vi no ponto de ônibus, não pude deixar a mesma injustiça acontecer de novo." A revelação emocionou Maria profundamente. Ela não era apenas uma vítima, era um símbolo de uma causa maior. A dor dela, que parecia tão isolada, estava conectada a algo muito mais profundo. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. "Maria, eu queria te fazer uma proposta. Gostaria que você trabalhasse na minha empresa, na consultoria Confiança." Maria ficou sem palavras. "Trabalhar com o senhor? Mas eu sou faxineira, senhor Ricardo. O senhor tem uma empresa grande e importante." "Maria, você tem algo que é mais valioso que qualquer diploma: caráter. E eu preciso de pessoas de caráter na minha equipe. Não precisa entender de consultoria. Estou oferecendo uma posição na área administrativa. Você seria responsável por cuidar do bem-estar dos funcionários, organizar benefícios, coordenar programas de ajuda mútua. Você usaria sua experiência para ajudar outras pessoas que podem estar passando por dificuldades parecidas." A oferta era mais do que Maria jamais sonhou. Um salário 3 vezes maior, plano de saúde completo para ela e as crianças, a oportunidade de fazer um trabalho com propósito. Era a resposta para todas as suas orações. Ela aceitou. O último capítulo da história de Maria não foi sobre o sofrimento, mas sobre a ascensão. Na segunda-feira seguinte, ela se apresentou na consultoria Confiança. O prédio era menor que a corporação Alvorada, mas o ambiente era completamente diferente. As pessoas se cumprimentavam com sorrisos genuínos. A hierarquia era quase invisível. Ricardo a recebeu pessoalmente no lobby. "Bem-vinda à sua nova casa profissional, Maria.
Ele a apresentou à equipe, que a recebeu com aplausos calorosos. Maria se sentiu valorizada, respeitada, uma colega e não apenas uma funcionária. Mas a sua missão, que começou na dor, se tornou um propósito de vida. Ricardo e Maria criaram o Fundo de Assistência Social da empresa, um projeto dedicado a ajudar outras pessoas que passavam por injustiças trabalhistas como a que ela havia vivido. 3 meses depois de começar, uma reportagem do jornal Hoje chamou a atenção para a história de Maria. Uma matéria sobre a injustiça que ela sofreu e a ajuda de Ricardo viralizou, tocando milhares de pessoas em todo o Brasil. Maria e Ricardo deram uma entrevista, na qual ela, com uma voz forte e emocionada, contou sua história de humilhação, mas também de superação e perdão. A matéria foi ao ar e o telefone da consultoria Confiança não parou de tocar. Empresários de todo o país ligavam, oferecendo ajuda financeira e apoio para o fundo. Pessoas que haviam passado por situações semelhantes ligavam, pedindo orientação e apoio. Em apenas alguns meses, o Fundo de Assistência ajudou 15 famílias. A dor de Maria havia se transformado em uma força que estava curando a dor de outros. A história atinge seu ápice com a inauguração do Instituto Maria da Penha de Justiça Social. 1 ano depois de seu calvário, Maria estava em pé na frente de um prédio em São Paulo que levava seu nome. Um prédio de 5 andares, dedicado a ajudar pessoas que passavam por injustiças trabalhistas. A placa dourada na entrada era um símbolo de sua jornada, onde a dignidade, a esperança e a compaixão se uniram para criar um legado duradouro. O Instituto, financiado por doações e parcerias, incluindo a da Corporação Alvorada, que se tornou uma das maiores apoiadoras, era a prova viva do que uma pessoa pode fazer com sua dor. A história de Maria não apenas transformou sua vida, mas também a cultura de sua antiga empresa, que implementou novos protocolos e ouvidorias. Na cerimônia de inauguração, rodeada por seus filhos, Isabela e Pedro, e por Ricardo, que se tornou mais que um chefe, um amigo e protetor, Maria discursou. Há exatamente 1 ano, eu estava sentada naquele ponto de ônibus, chorando, achando que minha vida havia acabado. Eu não imaginava que a maior injustiça da minha vida seria, na verdade, a maior bênção. Se eu não tivesse sido demitida, não teria conhecido Ricardo. Se não tivesse conhecido Ricardo, o Instituto Maria da Penha não existiria, e 342 famílias que já ajudamos ainda estariam sofrendo em silêncio. A plateia, cheia de jornalistas, empresários e principalmente pessoas que foram ajudadas pelo Instituto, aplaudiu de pé. Pedro e Isabela, com a inocência e a sabedoria da juventude, subiram ao palco e expressaram seu orgulho pela mãe. Minha mãe me ensinou que não devemos ter medo do que as pessoas fazem, mas do que escolhemos fazer com o que as pessoas nos fazem, Isabela disse com a voz clara e firme. A última cena é um tributo à jornada de Maria. Ela e Ricardo com os filhos e uma multidão de pessoas que se tornaram sua nova família voltam ao ponto de ônibus onde tudo começou. O banco frio agora tinha uma pequena placa dourada. Aqui nasceu o Instituto Maria da Penha, onde a esperança encontrou a compaixão. Maria sentou-se no banco, não com o peso do desespero, mas com a leveza da gratidão. Ricardo sentou-se ao seu lado, como fizera 1 ano antes, e eles olharam para o prédio da Corporação Alvorada, agora um símbolo de sua vitória. A história de Maria não tem um final, mas uma continuação. Toda vez que alguém ajudar uma pessoa injustiçada, toda vez que alguém acreditar em alguém quando todos duvidam, a história dela se repete, espalhando esperança e justiça pelo mundo. E Maria, uma faxineira que perdeu tudo e ganhou um propósito, se tornou o símbolo vivo de que a dor, quando não nos destrói, nos torna inabaláveis.
A sua maior lágrima se tornou a semente do maior projeto de sua vida. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.